Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saber e Sabor. Esse podcast é uma produção original do Bacharelado em Gastronomia da Antônio Meneghetti Faculdade. Estamos aqui, eu e professora Clarissa, para mais uma super entrevista. Olá, pessoal! Enorme prazer em começar esse novo episódio e trazendo hoje um convidado que mora no nosso coração, chefe Robert Sheffield, nosso egresso aqui da Antônio Meneghetti Faculdade. Robert, seja muito bem-vindo. Olá, professora Amanda, professora Clarissa, é um prazer estar retornando aqui no Recanto Maestro, nessa casa onde, digamos assim, fiz toda a minha formação e hoje estar retornando aqui, poder compartilhar um pouco de mim mesmo, é uma alegria imensa. A alegria é toda nossa. Eu vou agora ter assim, a honra aqui de ler esse currículo bonito que tá... Vocês olham para esse jovem e não se dão conta do quanto ele já correu por aí em termos de formação. Tá pequeno, tem que crescer ainda. Então, aqui o Robert é chefe do restaurante Villa Fontana, que fica na região do Piemonte, na Itália. Está aqui nos visitando no Brasil, mas volta para lá logo mais. Em termos de formação na área de gastronomia, ele tem a formação em panificação italiana no Italian Culinary Institute for Foreigners, agora mais recente. Depois também a formação em pastaio, né? Que é na área de pasta, da Pasta University. O Master de nível 1 e 2 em cucina italiana. E ele também tem uma especialização em cozinha autoral aqui da PUC Rio Grande do Sul. E o bacana é saber que o Robert é formado aqui na Faculdade Antônio Meneghetti em administração. Então, toda essa busca, todo esse talento veio de uma percepção da vocação dele, ainda assim, um pouco fora da caixa, vamos dizer assim, a coragem de mudar, né? E é por aqui que vai caminhar o nosso papo. Então Robert, a minha primeira pergunta para ti é te perguntar como é que rolou essa transição de carreira, praticamente, né? Essa paixão pela gastronomia, como é que ela te levou para um novo... Talvez você não soubesse isso quando tu entrou na faculdade. Não sabia, não imaginava, e foi com o tempo eu fui descobrindo, e só puxando um ponto também, professora Clarissa, um ponto que foi muito nítido para mim e muito importante que eu aprendi durante a minha formação aqui no Recanto, que aprendo todo dia, é um ponto que se chama Lifelong Learning, que é o aprendizado contínuo. Então, quanto mais a gente está na busca do conhecimento, mais a gente vê que temos mais ainda a aprender. E quanto mais a gente aprende, vai nos abrindo outras portas, novos caminhos que se tem para seguir, mais a gente vai ganhando gosto por aquilo e vai nos fazendo e vai nos transformando mais também. Então, esse foi um ponto muito importante para mim, que eu carrego todos os dias. E agora, como eu vim parar na gastronomia? Pois porque eu sei de uma história que você começou trabalhando lá de ajudante num jardim, enfim. Então, é uma história engraçada. Legal. Carreira profissional, E às vezes a gente não entende o porquê as coisas acontecem, até que elas acontecem, a gente olha pra trás e diz, nossa, mas talvez faça sentido porque aconteceu aquilo. Quando eu vim pro Recanto, sou de uma cidade pequena, do interior aqui do estado, se chama Cerro Branco, sempre brinco, a grande metrópole com seus 4 mil habitantes, mais ou menos. E eu vim pra cá pra cursar a administração. O que eu sabia fazer quando eu cheguei aqui? Sempre trabalhei ajudando meus pais na agricultura, então... O mais comum, fui buscar um emprego numa jardinagem, que eu comecei no restaurante Zorial, aqui no Recanto. E eu sempre estava lá, rastelando a grama, sentindo o cheiro da comida. E sempre olhava os garçons, a cozinha funcionando, às vezes parava, ficava olhando. Mas, assim, nunca imaginei. E foi com o tempo, então, que eu tive a oportunidade de ser garçom. Lá mesmo, lá no Zorial restaurante, mesmo. Fazia os sucos, adorava fazer os sucos, era uma alegria. E depois, às vezes, teve alguns dias que a cozinheira não poderia vir, ou choveu, trancou a estrada, ou ficou mal, precisava de pessoas, eu ia ajudar. Que legal. E eu sempre tive esse gosto, nunca me imaginava trabalhando com isso, pensava que era só um hobby. E ok, depois fui fazer outras experiências, até mesmo aqui no Recanto, trabalhando no Hotel Capo Zorial, com eventos responsáveis. Também sempre via, a cozinha sempre estava lá para a cozinheira perguntando, mas como tu faz esse mousse? Mas por que tu bota o abacaxi com chocolate branco? Por que tu faz esse molho com filé? Sempre já tinha essa curiosidade. Tive essa curiosidade, e não sabia mas... por quê. Nunca imaginava. E ok, o tempo foi passando. Trabalhei na faculdade. Comecei a fazer algumas jantas em casa para os amigos, tal. Quando já estava mais para o final da faculdade,
eu comecei a fazer alguns cursos, pesquisar, comecei a me interessar. E quando eu me dei conta, eu já estava com meus pensamentos mais na gastronomia do que propriamente na administração. Ah. Então, mesmo eu fazendo curso de administração aqui na Anfi, o curso, os professores e o meio me ajudaram a entender que talvez o meu caminho não seja só administração, mas que a gastronomia também é uma vertente minha. Então eu comecei, ok, vou me testar. Agora é o momento. Enquanto eu sou jovem, é o momento de eu fazer, de eu errar, de eu cair, de eu levantar, porque é o meu ciclo de vida que está acontecendo. E é uma construção da tua trajetória, É uma né? construção. Tuas experiências. E a gente aprende que se faz aqui e agora. Então, eu vi as oportunidades e fui fazendo. Estando trabalhando no comercial, estava sendo construído o prédio da gastronomia. Não tinha, Isso não que existia. ano, mais ou menos, você lembra? Isso foi 2002, 2001, mais ou menos. Então, realmente, o curso nem tinha começado, Não, porque o curso- fizemos um ano agora de curso, né? O curso era um projeto. Eu me lembro que eu ia nas escolas vender o curso de gastronomia e legal. explicar do curso de gastronomia. E teve oportunidade, veio um chefe italiano para cá, eu logo me candidatei. Olha, se precisar de algum ajudante, alguma coisa, né, tô à disposição. Então, eles, né, me acolheram também para fazer isso. E vindo esse chefe italiano, eu pegava ele, colocava no carro, a gente começava a sair aqui para a região para pesquisar onde é que tem ovos frescos de galinha. E a gente ia atrás. Onde é que tem os melhores ingredientes? Já tinha o projeto da horta andando, a gente ia ver os ingredientes, ver como é que funcionava. Onde é que, ok, vamos querer uma carne de cordeiro. Quem é um produtor aqui da região que tem uma carne boa de cordeiro? Né? E porque a gente aprende também, e o professor Antônio Meneghetti, o patrono, deixa no seu livro Cozinha Viva muito claro essa idade dos alimentos, né? Que o alimento tem uma vitalidade diferente se é da região. É uma das regras da Cozinha Viva, que é aplicada hoje aqui no curso de gastronomia. Então, a gente foi atrás disso. Então, daí que começou a minha trajetória, digamos, na cozinha. E estando trabalhando aqui já mais de 6 meses no restaurante. No restaurante Colibri, junto com o chefe internacional, o chefe italiano. O chefe italiano, que me deu, digamos assim, umas bases da cozinha italiana e me instigou no sentido de querer buscar aprender mais e fazer mais. Porque eu sabia que o curso ainda, talvez ali um meio ano, um ano, então eu precisava buscar. E fui pesquisando cursos na Itália, fora, para me aprimorar. Achei um curso na Itália, inclusive foi na escola ITIF, fui lá fazer. Essa é da tua doma, né? Nessa da minha doma. Fiz o Master Nível 1 e 2 em cucina italiana. Era para mim ficar 6 meses, fazer o curso, estágio, já tô há 2 anos e meio lá. Olha só. E como é que essa estrada de 6 meses virou de 2 anos? Porque essa é uma curiosidade que a gurizada... A gente pode ter, né? Imaginar assim. Sim, sim. Eu nunca me imaginava ficar todo esse tempo lá na Itália. Pensar, não, vou ficar os 6 meses, naquela coisa, tem a família, a namorada, tinha... Então, assim, nunca imaginava. Porém, eu estando lá, eu fiz o curso, fiz estágio no restaurante 2 estrelas Michelin, fiquei lá 5 meses, depois fui para um outro restaurante Vamos fazer um parênteses aqui pra importante. galera. Estrela Michelin, o que é isso, Robert? Pra quem não Que sabe ainda, é um céu significa? estrelado? O que é Uma assim nessa galáxia? vida? Então, vocês... Respondendo a pergunta, o que a gente entende por estrela Michelin? Quando a gente pensa, Michelin, o que vem na cabeça? Pneu. Pneu. É, Então, o Michelin dos restaurantes tem a ver com pneu? não sei. Sim, Tá. Olha só. porque como que nasce o Guia Michelin? O Guia Michelin nasce propriamente na França, com os senhores Michelin lá, que se separaram, que naquele tempo o andar de carro era para poucos. E não existia internet, não existia nada. Então, o que eles pensaram em fazer? Né? Primeiro, o Michelin começou com pneu de bicicleta, depois foi passar para carro. Vamos criar um guia da onde as pessoas que vão viajarem podem parar para fazer suas refeições. Um guia turístico. Então, daí começa o Guia Michelin. Um guia para as pessoas que viajam ter uma parada para fazer a sua refeição. Porém, isso foi ganhando forma com o tempo. Foi crescendo, eles viram que não era só um guia, mas sim um negócio. Então, o que eles fizeram com o tempo? Começaram a avaliar os restaurantes.
Restaurante. Então, o Guia Michelin, hoje, ele tem indicação Michelin. Tem a estrela verde Michelin, que é a estrela sustentável. Tá. Tem 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. Sendo mais preciso, hoje no mundo existe somente 157 restaurantes com 3 estrelas Michelin. Nossa, é super pouco, né? Você pensa no com mundo. certeza. Então, o restaurante 1 estrela Michelin, quando estou fazendo minha viagem, vale a parada. Entendi. O restaurante 2 estrelas Michelin, quando estou fazendo minha viagem, vale o meu desvio. Ai, que Tem que legal. andar... Você sair da rota Sair da pra ir rota conhecer pra aquele parar lugar. lá, Tá. 10, 15, 20 quilômetros, vale a pena eu desviar. Tá. Restaurante 3 estrelas Michelin, vale a viagem. Porque ele não te proporciona só um comer, te proporciona uma experiência. Tem que ter uma ideia por trás. É uma experiência... Não só do alimento em É um si, mas é um ambiente. Em italiano, um convivialidade. racconto, contar uma história pra ti, né? Tem... Aqui na América, a gente tem um restaurante prestigiado, que é o restaurante central do Virgílio Martínez, que ele conta a história do Peru com o menu dele, quer transmitir ele. Aqui no Brasil, a gente tem um caso que é o Dom do Alex Atala. O que o Alex Atala quer transmitir? Quer transmitir o solo brasileiro. Então, peraí que eu vou fazer um merchan aqui. Pessoal, se alguém tiver interesse, a entrevista... A gente tem a revista Performance Leader aqui no campus. E nela, a gente já entrevistou tanto o chefe Virgílio Martínez quanto o Alex Atala. E se você acessar o nosso aplicativo da revista, você pode ler gratuitamente essas entrevistas. E não só eles, né? Uma viagem pelo mundo da gastronomia com grandes chefes entrevistados. Aquele momento merchan, né? Continua. Só um parênteses legal. Quando você vai, por exemplo, no restaurante Dom, ele tem poetas brasileiros contando história, como Machado de Assis, Ariano Suassuna, contando histórias. Isso também para divulgar um pouco da cozinha brasileira, do que é o nosso país, que muitas vezes nós que somos daqui preferimos algo que vem de fora do que valorizar aquilo que é da nossa terra, daquilo que nós produzimos. E isso, trazendo um pouco... Na Itália, é inadmissível. Se eu vou numa casa de um italiano, se eu vou numa região no italiano, se eu digo que eu vou pegar uma coisa de fora, eles... Já não gostam. Não. É uma afronta. É uma afronta. Por quê? Aquilo que eu faço no meu território, que é do meu território, tem mais valor. Porque é daqui, é meu. Por que eu vou buscar de fora alguma coisa que é minha? Não tem porquê. Na verdade, é uma autoconsciência, né? E com a própria região, território, os ingredientes, com o amor. certeza, Exatamente, com certeza. território. É o amor por aquilo. E a gente sabe que dentro da cozinha, Um reconhecimento. o amor do nosso é um território. ingrediente. A paciência é um ingrediente. Que legal, gente. E agora vamos dar umas passagens aqui que as pessoas às vezes não perguntam, mas que são essenciais, né? Tipo, você estava lá fazendo um curso. Como é que se consegue um estágio? Tu falava italiano? Perguntas básicas, mas Sim. tipo... Pois é, quando o chefe veio pra cá e você disse que falava italiano com ele, você já sabia italiano? Não, eu não sabia italiano. Começando aqui, pois é, como é que era a comunicação? Agora, Antes da tua, eu acho que Daquela carona, já né? daquela carona que vocês circularam na um pouco no início a gente se comunicava um pouco pelaquela linguagem do mundo, um pouco de mímica, apontando sim, não, aquilo. Mas a gente vai se virando, né? Quando a gente precisa. Um outro ponto, a língua italiana tem origem latina. A língua portuguesa também. Então, se falar devagar, com calma, se compreende um pouco. E aos poucos você vai convivendo com a língua, vai aprendendo. Agora, foi difícil, usava tradutor, fazia tudo, mas conseguia se comunicar. Agora, quando eu fui para a Itália, eu pensei, e agora? Eles falam rápido. Eles falam rápido, eu sou brasileiro, no meio deles lá. Ok, fui para a escola, 2 meses e meio, 3 meses da escola, tinha os colegas italianos, brasileiros que foram, tudo ok. Tinha de outros países também? Tinha de outros países, taiwanês, europeus, americanos, chineses, Nossa, que mundo, né? filipinos. É multicultural.
russos. Ah. Naquela época também, a gente compartilhava, tinha um albergue que ficava todos nós, aí tinha, de noite, vinham os russos que iam lá, pegavam vodka pra beber, faziam umas... Que é muito, pra eles é super natural, super né? normal. Um cafezinho de dormir, né? Vinha não sei que nacionalidade se era indiano, alguma coisa, fazia umas comidas que não dava pra sentir o cheiro, que aqueles... Eles colocam muita especiarias, muito tempero. Tu ficava assim, só com cheiro, né? Parecia que... Não sei o que eles colocavam lá. Mas era algo muito cultural. Ok, voltando. 2 meses, 3 meses aí na escola, com os colegas brasileiros. Ali no albergue com todo mundo. Com todo mundo, meses. sim. Na escola, ok, tinha colegas brasileiros. Chegou o momento de ir pro estágio. Ai. E... Eu fui sozinho, quando eu fui fazer o meu estágio, eu falei assim pro coordenador, olha, eu quero um lugar onde eu vou aprender mais, né? Porque era a minha intenção, era buscar referências, buscar informações. E aí, então, vi alguns restaurantes, tive a oportunidade de visitar alguns e decidi ir para um restaurante 2 estrelas Michelin, que chama Antiga Corona Reale, que foi um restaurante que... tem esse nome, Antiga Corona Reale, porque na época de 1800, quando a Itália era monarquia ainda, os reis gostavam, os nobres, os reis gostavam de caçar, que era uma prática comum, e eles matavam a caça e levavam para os chefes lá nesse restaurante cozinhar a caça. Então, ficou o nome hoje ainda, o restaurante bonita. serve vários... carnes ainda de caça, vários pratos típicos, inclusive daquela época, tanto o restaurante é de 1803, 1806, se eu não me engano. Nossa senhora, que loucura. Tem uma história muito grande. E eu fui sozinho para esse restaurante. Indicação da escola, tu descobriu? Indicação da escola, né? Eu vi que era 2 estrelas, pensei, nossa, tenho que ir lá. É esse. Sozinho, não sabia falar bem o italiano. Chego lá no primeiro dia, estavam jantando, cheguei lá um pouco envergonhado, não sabia como falar. Cumprimentei todo mundo, coloquei a roupa, fui começar a trabalhar, me trouxeram 3 caixas de ervilha, assim. Primeiro trabalho, né? Eu comecei a estagiar. Deve descascar tudo isso. E você achou que ia já pro fogão e comandar? Como é que é? Eu já tinha Porque ideia. quando a gente vai, a gente tem a expectativa de... vou cozinhar, vou servir, vou fazer aquilo. Não. E não. E aí eu, um pouco indignado com a situação, claro. Até perguntei pro chefe, não, vai ser... E foi que me ensinaram um termo muito importante na cozinha... que hoje eu tenho pra mim, que antes até mesmo eu não tinha. Às vezes nós, cozinheiros, temos uma euforia de estudar um pouco e pensar que somos um chefe, uma pessoa pronta. Mas que na cozinha não funciona assim. Existe uma hierarquia, existe um processo. E não é só o cozinhar, mas é sim uma disciplina, um modo de eu fazer as coisas. E eu saber o porquê eu tô fazendo lá. E ser regrado, porque cozinha é regra, é ordem, é disciplina, é suor. É eu entender o ingrediente. Se eu não vou saber descascar uma ervilha bem, não vou saber picar, não vou ter uma base, como eu vou querer construir um prato? Com aquele ingrediente. Com aquele ingrediente. Então, primeiro eu tenho que ter essa base. E eles me deram aquelas ervilhas lá pra descascar. E não bastava descascar, tinha que tirar a pele da ervilha. Ai, coitado. Você não quis ir embora naquela hora? Não, eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando assim, Entre a uma primeira ervilha e semana outra. é descascar batata, é descascar ervilha, é picar, é limpar. A limpeza, o dono do restaurante, depois de terminar algum turno, ele ia lá, passava o dedo em cima da mesa Pra ver se tava tudo... pra ver se estava tudo limpo. Se não tava, ele fazia voltar e limpar. Gente do céu. Porque um restaurante trabalha é assim, eles falam que tem que ser como um hospital. A limpeza. Porque a gente tá... E quanto maior o nível que eu quero chegar, mais regrado, mais disciplina, mais limpeza e mais seriedade eu tenho que ter com o espaço. Né? Como a gente aprende aqui na faculdade também, que ensina em todos os cursos. A gente ajuda o lugar. E o lugar vai nos ajudar. Exatamente. E tudo isso que você nos contou, fez sentido. E quando você começou a trabalhar com o chefe italiano, o que vocês fizeram? Não foram conhecer a região, conhecer os ingredientes,
aprender sobre eles, para daí você poder trabalhar com eles na cozinha e desenvolver um prato. Com Não é certeza, isso? com certeza. Olha só a importância de conhecer o ingrediente, né? E na cozinha italiana, hoje, o ápice, digamos assim, é trabalhar com poucos ingredientes, usando várias técnicas. Hoje se fala muito de ingrediente quilômetro 0, quilômetro 1, que aquilo é... Eu saber que ali do lado tem o João que produz um queijo. Depois, 1 quilômetro ali pertinho, tem a Joana que vai me dar um salame, um leite, uma verdura, uma cebola, uma batata. Eu saber que tem esses ingredientes e eu pegar e lá trabalhar com esses ingredientes. Um exemplo, hoje eu estou na região do Piemonte, na Itália. O que é famoso na região do Piemonte, na Itália? Tem algumas receitas típicas, como o vitello tonato, como a battuta de vitello, como a carne de conilho, como a guancia, como o queijo robiola, porque são ingredientes dali. Então, na cozinha se usa esses ingredientes, mas os ingredientes são da região. Hoje é muito comum na Itália os restaurantes, que aqui já é uma prática na escola de gastronomia, nos restaurantes aqui também, do Recanto, é ter a própria horta. Então, a pessoa ir na horta e buscar o ingrediente, poder fazer ali no momento, é um outro, porque o alimento ele é um organismo vivo. Então, a partir do momento que eu tenho ele fresco, ele tem a vitalidade e nos passa isso. Eu não posso trabalhar com ingrediente pensando que ele é algo morto. Senão vai chegar no prato morto, não vai ter vontade de comer. Isso é importante a gente aprender isso e saber a responsabilidade de nós cozinheiros, de nós chefes de cozinha, que a gente tem com o ingrediente, com a alimentação da outra pessoa. O que a outra pessoa está comendo? Ela sabe o que ela está comendo, o porquê que eu fiz assim. Tem que ter um porquê. Não é só fazer por fazer. Porque isso, né, todos fazem, as pessoas buscam um restaurante, buscam um curso justamente para te dar algo a mais sobre isso. Quando foi que no teu processo ali dos estágios, tu começou a sentir que tu estava ganhando confiança, que já estava na hora de cozinhar? Aconteceu essa passagem? Assim, teve alguma coisa que marcou? Alguma coisa que eles olharam em ti e disseram, ele tá pronto? Como é que rolou isso? Só voltando também. Hoje tem na Itália muitos restaurantes, eu falo de restaurantes estrelados, que eles mudam o menu não conforme as carnes. Eles se adaptam o menu conforme os vegetais estão na época. A sazonalidade. A sazonalidade dos vegetais. Porque alguns chefs falam, ok, a carne eu consigo, entre aspas, ter quase todo ano, mas os vegetais, alguns ingredientes, são só naquela estação. Verdade. Então, eu tenho que usar ele quando ele está no seu ápice, na sua idade, quando ele vai me proporcionar mais nutrientes, quando ele está maduro, quando ele está pronto para consumir. Então, eu consigo obstruir o melhor daqueles ingredientes. Abstrair. O melhor daquele. Abstrair o melhor daqueles. Ou extrair, na verdade, acho que seria o melhor termo, extrair. Extrair o melhor daqueles ingredientes. E essa passagem, professora Clarissa, eu vejo que eu ainda não estou pronto. A gente nunca tá, né, Robert? A gente nunca tá. Acho que é um aprendizado contínuo. Como você falou, principalmente na cozinha. Mas o que deixa um cozinheiro cada vez mais forte, se vocês me permitem aqui fazer uma citação... faz citação. A gente gosta de citação. Os gregos, né, têm um termo muito forte que é sobre a memória. E eles acreditavam que a memória era filho do céu e da terra, de Gaia e Urano. Porque a memória de nós vai mudando com o tempo. E eles associaram isso ao céu e a terra, que ia mudando as estações, ia mudando dia e noite, ia mudando a lua. Então, eles associaram isso. E foi uma ideia depois acolhida por Zeus, que partoriu, fez um par das suas dos 9 filhos. E o que eu quero trazer com isso? Que nós, cozinheiros, devemos cada vez mais criar memórias para nós. Que a partir das memórias que a gente cria, a gente vai começar a aprender mais sobre o ingrediente, começar a ter uma biblioteca na nossa mente
que vai vir aos poucos o processo criativo nosso dentro da cozinha e dentro da elaboração de um prato. E junto com isso, através da nossa memória, a gente vai criando sabores. Eu saber um chocolate. Mas um chocolate, eu posso comer um aqui no Rio Grande do Sul, posso comer um no Paraná, posso comer um chileno, um colombiano, um equatoriano. O cacau é diverso, a porcentagem do leite, na Suíça é diferente, na Itália é diferente, na França é diferente. Então, eu começar a entender essas nuances que tem dentro da gastronomia e criar um prato. Porque, o queijo é queijo. Mas eu tenho um queijo forte, eu tenho queijo estagionato, eu tenho queijo curado, eu tenho queijo fresco. Então, tem diversos queijos. Então, é eu criando essa memória, eu construindo o meu sabor, que eu vou conseguir, aos poucos, elaborar um prato. E a raiz do sabor é a mesma do saber. Ó. Chique, né? Não, Saber gente, e sabor. eu ia nosso Saber podcast. e sabor. Eu devia ter com medo de fazer esse tipo de bonito! ó, Mas saiu o nosso nome. Que bacana. Saber e sabor tem a mesma origem. Nossa, bom. Incrível. Agora fazendo voltando, aquelas que tem mania de linha do tempo, né? Mas voltando para nossa linha do tempo. Porque é importante que a gente mostre, assim, que é possível, sabe? E você consegue uma coisa meteórica, como ser a sua trajetória, e falar... não, mas é um pouco, né? E falar, assim, pra galera que, olha, foi construído com o pé no chão, né? Sonhando, mas com o pé no chão. Então, como é que você vai depois evoluir ali dos estágios, nesses espaços estrelados, pro trabalho mesmo, né? Que é no Vila Fontana. Como é que rola essa transição depois? Porque agora você é o responsável, o chefe responsável pela cozinha. Não gosto hoje muito até de usar o termo chefe, porque muitas vezes tende a ser, o chefe... Não. A cozinha hoje é uma democracia onde que todos têm parte, todos devem contribuir, cada um é responsável por um ponto, né? E acredito que para tudo na vida e na cozinha não seria diferente. Não é mais uma... Como o Escoffier trouxe o termo de brigada de cozinha, que tem um general e os outros só abaixam a cabeça. Hoje não é mais assim. E muitos lugares já aprenderam isso. E aqueles lugares que ainda tem uma mentalidade muito velha, já não acha mais pessoas para trabalhar. Porque as pessoas, elas querem ter o protagonismo, elas querem se desenvolver, elas querem se sentir participativa do negócio. Então, mudou isso um pouco. Respondendo a pergunta, professora Clarissa, quando eu estava nesse meu primeiro estágio, eu sempre fui o mais curioso. Aquele estagiário que... por que tu bota o copo de água aqui e não aqui para o cliente tomar? Mas por que vocês fazem isso? Eu perguntava, por que eu tenho que descascar a ervilha? Por que tem que cozinhar carne? Por que eu tenho que tirar a pele assim? Eu fui buscando isso. E isso foi uma coisa que eu aprendi aqui na faculdade. A faculdade nos ensina a ser curioso, a perguntar. Se não tem aquela informação bem para ti, pergunta de novo. Né? Tu tem que estar seguro. E eu vi que aquilo era uma oportunidade para mim. Era a minha oportunidade. Então, nesse restaurante 2 Estrelas também, eles me convidaram para mim trabalhar lá com eles. Aí eu acabei não aceitando, porque nesse meio tempo o meu professor da escola me telefonou dizendo, olha, eu sou consultor num restaurante que se chama Vila Fontana, tal. Eu gostei de ti na escola, tu não quer vir aqui fazer um estágio, se der tudo certo, às vezes, né, pode continuar trabalhando. Por que não, já que eu tô aqui, né? Fui lá, comecei como estagiário. Aí eu tinha o visto de estudante na Itália. Consegui converter esse visto de estudante para visto de trabalho. Uau, que legal. Junto com um local de trabalho, né? Me dando os documentos, tudo que precisa. É burocrático. É burocrático. Pra isso, mas a Itália é burocrática, mas se consegue. Tá. Da minha turma de 24 alunos aqui do Brasil, eu fui o único que consegui ficar lá. E tu vê, né? Vou fazer um parênteses bem pequenininho aqui, mas às vezes as pessoas olham e têm aquela vontade, mas dizem, não, eu não tenho cidadania italiana, por exemplo. Não. E o Robert tá contando uma história aqui super pé no chão, que foi do jeito que deu pra ir, e lá foi transformando a realidade, né? Sim, e eu, quando eu fui, eu sempre tive o pé no chão também. Não, como falei, não imaginava estar lá. 6 meses tá 2 anos e 6 meses quase, né? E tanto pra mim ir lá,
Para mim, talvez era algo fora da minha realidade, questão de valores, viajar, sair, deixar tudo. Eu pensava que para mim era impossível. Aí quando eu olhei aquele valor do curso, eu fiquei assim, não, é impossível. Mas eu pensei, não, é o que eu quero para mim, para minha vida. Vou buscar, vou fazer o que é possível. Eu sei que eu vendi meu carro, vendi as coisas que eu tinha, comecei a trabalhar mais. Na época, até os meus pais me ajudaram com um pouquinho que eles podiam. E eu sei que no final, juntei um dinheiro X para mim ir para lá e fui. Assim, não tinha dinheiro para viajar, para fazer muitas essas coisas no início. Não foi para fazer turismo, não, foi realmente focado com aquele objetivo. Uhum. E chegando lá, aconteceu tudo que eu vivi aquele momento da minha vida. Então, para mim foi muito especial aquele momento. Não tinha, assim, tantas bases da gastronomia, não sabia fazer muitas coisas que para os outros, até para os meus colegas, pareciam ser simples. Para mim era difícil. Mas com o tempo. E uma coisa que hoje mais se avalia numa cozinha, que mais se aprecia, é a vontade. Porque quando a pessoa tem uma cabeça formada, é difícil tu tirar aquela mentalidade. Mas a pessoa que é aberta, isso não importa a idade, pode ter 15, 20, 30, 35, 40 anos. Quando tem uma mentalidade aberta para aprender, você consegue se adaptar. E cada restaurante tem um modo, cada chefe tem um modo, cada lugar tem seu espaço, tem seu modo de fazer as coisas. E tá na gente ir se adaptar àquilo. Sem nenhum judício de dizer tá certo ou tá errado. Eu estou aqui para quê? Estou aqui para aprender ou para ser o protagonista? Não, estou aqui para aprender. No próprio curso de gastronomia, quando se faz, tu não tá lá para criticar. Tu tá lá para aprender, para absorver a informação para ti. Depois, com aquela informação, tu vai saber, vou aplicar aqui, eu vou aplicar lá, não vou aplicar. Mas é para ti. E mesmo que você já saiba um modo, já tenha experiência, por que não ser aberto para aprender a nova experiência e te formar melhor, né? Então, isso é muito interessante. Com certeza. Até na própria cozinha, a gente pensa, risoto é salgado. O Máximo Bottura, um dos grandes ícones, nomes da gastronomia mundial. Franciscana. Da Osteria Franciscana. Ele estava servindo um risoto como sobremesa. Olha só. É gênio, né? É um gênio, mas é pensar fora da casinha. É pensar fora do convencional. Tem espaço para todos fazer isso? Não. Todas as ideias vão dar certo? Não. Mas para tu chegar nesse nível, tu tem que ter uma estrada, tu tem que ter uma construção, tu tem que ter uma experiência, tu tem que ter vivenciado várias coisas. E eu falo isso porque eu ainda preciso cada vez mais buscar isso também. E acredito que todos nós vivemos nessa constante mudança, nesse constante aprendizado. Até porque a gastronomia muda todos os dias. Surge novos ingredientes, surge novas receitas, novas tecnologias. E a gente tem que estar preparado para isso. E saber onde e como estamos atuando. E, Robert, quantas pessoas você lidera na tua equipe? Hoje são 4 pessoas. 4 pessoas. 4 pessoas. E tem muita rotatividade. Como é que é trabalhar com pessoas? Porque essa formação humana também é uma competência hoje muito exigida, né? Sim. Trabalhar com pessoas, eu julgo que é hoje um dos trabalhos mais difíceis que se tenha, principalmente dentro da cozinha. Porque não é um trabalho, digamos assim, que você vai lá, que você tem o seu horário, chega de manhã, vai de tarde, tem um final de semana. Não. Tu vai trabalhar em pé, a gente trabalha em pé, a gente não tem os finais de semana, a gente, enquanto os outros estão se divertindo, a gente está trabalhando. Quando chega um grande evento, um grande feriado, a gente sabe que para nós, do nosso ramo, tem mais trabalho do que menos, a gente não vai ter folga. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso, né? E cada pessoa tem um modo de ser, de se comportar. E trabalhando com pessoas, digamos assim, de várias nacionalidades do mundo, cada continente, cada país tem um modo de trabalhar. Nós, brasileiros, hoje tem os italianos tem outro, os asiáticos tem outro. O que a gente nunca pode, eu vejo dentro da cozinha, nunca pode fazer anular ninguém
e nem colocar ninguém mais acima de qualquer outra pessoa. É um confronto. Tu tem o teu modo de fazer, eu tenho o meu, tu tem tuas ideias, eu tenho as minhas. Como vamos fazer? Vamos testar, vamos provar. Aqui vou fazer uma parênteses a brasileira, que em português mesmo a gente usa confronto quando tá brigando com alguém, né? Mas no italiano, pessoal, que o Robert tá usando às vezes muito, aquilo de quem fala muito um idioma estrangeiro, às vezes apropria algumas palavras. O confronto é um encontro, é uma convivência. É um debate. Não é uma briga. Não estou te corrigindo, mas eu acho que certo, eu acho que é uma parênteses importante, né? É importante. É um debate de ideias para judicar, para ver qual a ideia é mais apropriada para aquele momento. Um modo de fazer. E hoje a cozinha é muito difusa. A cozinha italiana tem difusão da cozinha europeia, tem difusão, da cozinha asiática, tem, às vezes, difusão da cozinha sul-americana. Isso é muito legal. E vice-versa. Hoje a cozinha contemporânea, a alta gastronomia, tem essa difusão. E, Robert, uma pergunta que me ocorria enquanto tu falavas, aqui na faculdade, puxar um pouco, né, pro nosso assado, como a gente fala, a gente tem uma formação empreendedora muito forte, né? Você veio do curso de administração e é um curso que prima muito por isso. A gente tem um conceito que a gente trabalha que é a forma mentes, que também pode ser traduzida como talvez um mindset, uma mentalidade. Né? De que modo que tu aprendeu aqui, nesse ramo do empreendedorismo, da foil, como a gente chama, tu aplicou na tua cozinha? Porque a gente vê um rapaz que é capaz de aceitar que vai descascar a ervilha por um tempão e daqui a pouco tá ali liderando o povo e sabendo falar sobre liderança aqui com maior fluência conosco. Então, a gente ajudou a forma mentes, né, o ensinamento que veio aqui da faculdade foi uma base importante? Com toda certeza. Eu me lembro nas primeiras disciplinas, né, do curso, quando falava sobre mindset, sobre forma-mentes, eu ficava pensando, mas para que serve isso? Como que é isso? Pode ser que no começo eu não tinha entendido muito. Eu aprendi algumas passagens que foram dadas durante as aulas. Mas com o tempo a gente vai vendo que é um modo de pensar que eu penso hoje que vai me alavancar, vai me colocar para frente visando o futuro. Então, é própria essa mentalidade que vai nos dar as passagens no dia a dia. E eu posso falar no contexto de cozinha, mas vale para tudo. É eu estar comendo um biscoito e eu ver, opa, esse biscoito tem um sabor bom. Aonde eu tô? Tem esse biscoito? Eu vi o podcast aqui do Ambrosias da Vó. Ai. E foi incrível como eles tiveram a ideia de começar isso. O próprio nome, Ambrosia da Vó, porque a avó ajudou. E aquilo, então, pode parecer ocasional, mas dentro da faculdade nos instiga a ver as oportunidades. E mesmo inconscientemente, surge uma ideia, surge uma solução, surge alguma coisa. Mas por quê? Porque a gente está preparando o nosso inconsciente a buscar isso, a fazer isso. E quando vê, é automático, não é uma coisa que se pode ensinar. É uma coisa que tu tem que viver. É uma forma de pensar que tu tem que, no teu dia a dia, construindo contigo mesmo. Muito legal. E eu queria te perguntar também, tu vindo da administração, claro, o mundo empresarial do restaurante vem mais natural para ti, mas como é que foi para ti te entender artista? Porque o chefe de cozinha também tem um lado muito artístico. Com te certeza. Entender, te aceitar criativo, vamos dizer assim. Com certeza. Inclusive, hoje nos restaurantes estrelados, fala muito. Uma pessoa sem cultura não entra mais, não pode mais entrar. Porque cozinha é uma arte e nasce com isso, né? Artes culinária. Então, é eu saber apreciar, eu saber o que eu estou fazendo ali. E mais uma vez, só consegue criar e começar a criar alguma coisa a partir do momento que eu tenho um embasamento, que eu tenho uma biblioteca, que eu tenho uma memória, que eu conheço os ingredientes, eu sei como é cultivado, eu sei qual é a estação, eu sei como usar. Eu sei que, por exemplo, um pimentão. Como eu posso fazer um pimentão? Posso fazer cozido, eu posso fazer refogado, eu posso fazer ele bruciacado, como chamam, que é queimado ali na chama. Então, mas eu só vou fazer isso a partir do momento que eu tenho uma experiência, que eu saber um pouco mais a fundo aquele ingrediente. E é o que o professor também fala no livro Cozinha Viva. O professor Antônio Meneghetti. O professor Antônio Meneghetti fala no livro Cozinha Viva. Eu tenho que conhecer por inteiro aquele ingrediente. Porque eu tenho que me
aprimorar. Eu tenho que me aprimorar daquele ingrediente. Eu tenho que fazer o ingrediente ser quase uma coisa só. Para eu saber usar aquele ingrediente. Saber, funciona assim, funciona aquele outro modo. E a grande criatividade dos chefes vem a partir desse momento. A partir do momento que eu tenho uma base, eu tenho uma experiência, eu sei as técnicas. Ok, então a partir de agora, eu vou poder criar um prato, eu vou saber. E quando a gente fala hoje criar e fazer alguma coisa, não é usar 8, 9, 10 ingredientes no prato. A gente aprende o menos é mais. E um chefe só é maduro quando entende que a construção de um prato, em vez de colocar, eu tenho que tirar. É poucos ingredientes bem trabalhado para eu saber usar o melhor daquele ingrediente para o meu prato e para me servir. Muito bonito isso. E, Robert, futuro profissional, como é que você se vê? O futuro é uma dádiva, né? A gente não... A gente tem que viver o aqui e agora. A gente tem que Nós viver... conversávamos ali em uma possibilidade, volta pro Brasil, não volta, gosta de ensinar ou gosta de estar na cozinha, enfim, como é que é isso tudo? Eu adoro conversar, adoro daquilo que eu sei ensinar, eu acho que... Você fala muito bem, a né? partir do momento que a natural, gente... né? A partir do momento que a gente ensina aquilo que a gente sabe, a gente vai estar fortalecendo a gente mesmo, né? E acredito que isso é muito bonito. Então, eu ainda me vejo que tenho que aprender muito, tenho que fazer muito. Penso, sim, voltar para o Brasil. Não sei o momento, não sei se é daqui a meio ano, 1 ano, 2 anos. Não sei, né? Deixo isso... depois dos 6 meses que eu estar na Itália voltar, fiquei lá, não tenho mais isso para mim. Acredito que o tempo e a gente mesmo vai se sentir pronto, né? Para fazer essa passagem, mas... espero, sim, talvez um dia eu poder ser professor, estar ensinando e propagando cada vez mais a gastronomia, né? Que é algo que sou apaixonado. Que legal. Sabe que o Robert deu uma aula para nós nesse ano, né, Robert? Fizemos 2 dias de imersão na área da panificação. E eu me lembro de uma passagem assim, nós fizemos os pré-fermentos, os pré-preparos num dia, tínhamos que dar o tempo para fermentação. No outro dia a gente chegou e congelou. E aí, todo mundo... E agora? E o Robert muito calmamente. Calma, pessoal. Isso aqui é escola. Vamos fazer dar certo de alguma maneira. Então, o modo como tu agiu, né? Tudo isso reagiu. Que legal. Foi muito especial. Vocês imaginam, num banco, quando muda um conceito, muda uma regra, muda um juros ali... Da primeira pessoa a saber até o último, existe um tempo hábil para isso acontecer. Não é ali. Aí você imagina dentro de uma cozinha que tem uma sala cheia de pessoas esperando o prato de comida e acontece alguma coisa. Pois é, um imprevisto. Um imprevisto. A gente não tem tempo de parar com toda a equipe, pessoal. Chega, parou, vamos discutir o porquê o risoto não cozinhou como deveria cozinhar. Não, a gente não tem tempo dentro da cozinha para fazer isso. É no momento, tem que vir ali. E eu tenho para mim, quanto mais eu me estressar ou ficar brabo com aquilo, pior vai ser. É mais trabalhoso, É mais né? trabalhoso. É 2 problemas, né? Eu me estressar, eu ficar bravo e depois resolver. Então, vamos tentar resolver direto. Né? Ok, aconteceu... Daqui, o que a gente pode fazer? Toma a solução, depois tenta entender por que errou e se busca o porquê para não acontecer novamente. Sim. E a gente sabe, nós seres humanos não somos perfeitos, vai acontecer erros, isso com certeza a cozinha não é uma maravilha onde tudo que eu penso, planejo vai sair, é mais coisas erradas do que certas que acontecem, mas quando acontece aquela certa, quando busca viver toda a magia... É incrível. Então, quando acontece o problema, tu tem que resolver na hora, não pode perder tempo e sempre tem que ter uma solução. Mas também, outro ponto, a solução só vem com a experiência, a prática e o estudo. Não vem com... não é só no mundo das ideias. O que eu faço? Tem que saber o que fazer, mas tem que ter um embasamento para como consertar aquilo. Pode consertar, pode juntar com água, adiciona mais fermento, não adiciona, fica ali. Intuitivo. Como que... É intuitivo, é momento. A intuição é na hora.
Não tem tempo de esperar. Porque senão os clientes vão embora, vão reclamar. Então, deve estar demorando os pedidos, não vem. E aí? O dinheiro no final do mês tem que entrar, porque a gente também tem que pensar na questão lucrativa, tem que pensar todo. O custo do restaurante é alto. Só para construir um restaurante, o metro quadrado no Brasil, o mais caro para construir metro quadrado no Brasil é o hospital. Depois do hospital, um restaurante. Do metro quadrado, dos equipamentos, pratos, louça. Toda a infraestrutura. Tudo a infraestrutura. Pensar. É um custo altíssimo. Um equipamento, como usar, se estraga. Manutenção, é tudo custos. A gente trabalha com ingredientes, produtos vivos que vêm ali toda semana. Como eu vou cuidar? Como eu vou armazenar? Como que eu faço? Qual o modo de eu usar tudo? Assim, hoje, muitos chefes, muitos restaurantes que têm a possibilidade, usam o ingrediente por inteiro. Vem um peixe. Vou pegar o peixe. Vou desossar. A pele, o que eu faço? Vou botar fora? Não. Posso secar, depois eu posso fritar. Os ossos, não sei o que eu posso fazer? Posso fazer um caldo de peixe. Vou usar a carne assim. Então, hoje já não se coloca mais nada fora. Tenta se usar tudo. Todos que podem? Não. A realidade de 90% dos locais não é essa. É tu pegar o teu produto para trabalhar, porque tu não tem tempo para... hoje vou trabalhar assim, assim, assado. Não é uma cozinha que tem 10, 15 pessoas, um para desossar, outro. Não. Hoje não. Hoje é dinâmico. Tu tem que ser ágil, tu tem um tempo hábil ali para tu fazer todas as tuas preparações. Porque se não faz, isso limita muito a gente. A gente tem que saber que a gente vai trabalhar sob pressão, a gente vai trabalhar com demandas, a gente tem que entregar. A hora do serviço é aquela hora que tem que estar concentrado, com foco. E a gente até conversou nos bastidores, deixa eu falar, mas porque a gente falou da importância até do corpo físico, né? Do corpo físico. Porque você precisa ter uma estrutura, se movimentar, ser ágil, vai trabalhar muitas horas em pé. Com certeza, então precisa preservar isso também, né? Imagina, numa cozinha hoje na Itália, uma média de trabalho é de 11 a 14 horas. Né? Claro, salvo tem alguns restaurantes que fazem turno único, outros não, mas... uma modo geral. Então, imagina estar todo esse tempo em pé, muitas vezes trabalhando sob pressão, tendo horário, prazos para entrega. Então, tu tem que também ter um cuidado com o corpo de, não sei, no teu dia de folga, ou te dar um tempinho, exercitar, alongar, fazer algumas atividades também, preservando a tua postura dentro da cozinha é importante, porque imagina, ok, somos jovens, fico lá com as costas assim, mas... tem que pensar daqui a 10, 15, 20 anos, o nosso corpo é limitado, então, se eu não cuidar dele, isso vai me prejudicar. Então, é importante já, desde quando a gente inicia, ter esse cuidado com nós mesmos, né? Porque... como é que você se cuida nesse caso? Assim? O nosso corpo é nosso templo, né? Nossa casa. Nossa casa, nosso utensílio de trabalho, né? Com certeza. Uma ferramenta de trabalho. Isso, a palavra justa é... nosso corpo é nossa ferramenta de trabalho. E puxa, aqui um parênteses, a nossa principal ferramenta de trabalho para um cozinheiro é a nossa boca. Experimentar. Experimentar. Como eu cuido do meu corpo... assim, seu tempo livre, porque é uma pergunta maior do que essa, né? Sim. Ocupar o tempo livre também é uma arte, né? Às vezes. É uma arte. Você vai ter muito lá na tua rotina. Então, como é que você escolhe o que fazer ali para se organizar, para ter uma qualidade de vida legal, né, Robert? Sim, com certeza. Isso é um bom ponto. A gente fica até, às vezes, quando tem um tempo livre, eu fico... agora, o que eu faço? Tenho tempo livre, né? Mas é muito importante. E esse tempo, eu uso, pelo menos, para me regenerar. Seja ir num restaurante, conhecer uma comida nova, ou até mesmo cozinhar, às vezes, para mim mesmo, uma coisa que, durante o dia a dia, não tem oportunidade. Legal. Experimentar um bom vinho, fazer uma caminhada, fazer... talvez, às vezes, se der tempo, ir na academia... sim, fazer atividades que me recompõem, me deixam melhor para quando eu estiver trabalhando, eu esteja preparado para estar lá. Sim, esteja íntegro, né? Esteja íntegro comigo mesmo. Tem vezes que dá vontade só de ficar deitado, tem vezes que vai só ficar deitado. E tem esse momento todo. E a gente precisa, né? Somos seres humanos, precisamos do nosso repouso também para o nosso corpo ir para frente. Sim.
Pode Eu queria ir? te fazer uma pergunta que estava segurando um pouquinho, Aham. mas a questão, assim, a gente fala muito hoje da cozinha de território e tal, mas também de contar essa história de ter amor pela própria terra. Hoje, tu estando lá fora, quando tu olha pra comida brasileira, pra cozinha sul-americana, o que tu pensa? Como é que tu se sente, sabendo que aqui é a tua raiz também, né? Com certeza, com certeza. Eu sinto um amor, um afeto pela cozinha daqui. Não vejo... A gente tem algumas receitas típicas, a gente tem alguns preparos muito típicos de nós aqui, que veio até mesmo porque aqui é uma região muito de imigrante europeu, né? Até Sim. veio as gerações italianas, os alemães, tudo aqui para nossa região e com a mentalidade que eles tinham na Europa, vieram para cá e construíram a gastronomia aqui com os ingredientes típicos. O próprio sagu. Na Itália não existe, mas por quê? Porque o sagu é um extrato da mandioca que é daqui. A galinhada. O que tinha aqui? O arroz é típico daqui do Rio Grande do Sul. Arroz nosso, que misturado com a galinha, eles tinham influência do risoto. Só que a galinhada não vai... o queijo e a manteiga igual vai lá. Mas tem influência, alguns doces, a polenta. Então, tudo isso. Então, a gente tem um amor aqui pela comida. A gente não sabe ainda muito bem trabalhar os ingredientes e valorizar eles como devem ser. Agora, nos últimos anos que estamos começando isso. Tem um movimento bem bacana Tem sobre um isso, movimento valorização de território. a valorizar o senhorzinho que faz o salame, que conta a história, nananã. E apreciar isso. Porque ali tem um valor de produto. Não só ir no mercado pegar aquela coisa pronta. Um outro ponto importante também, há alguns anos atrás, o tempo médio das pessoas fazer uma refeição era de 2 horas. E hoje, meu Hoje, Deus. olha, 1 ano e meio atrás que eu via, tava em 20 minutos. Nossa. Imagina hoje. Imagina hoje, né? É porque também as pessoas não têm mais tempo para fazer. Mas, além do tempo, as pessoas não têm mais a consciência do que é fazer a própria comida, selecionar os ingredientes, buscar aquilo que é melhor para si, saborear aquilo. Então, vai um pouco também da nossa mentalidade fazer isso. Mas, sendo um pouco mais... aprofundando mais essa pergunta, professora Clarissa. Hoje, eu não tenho um ingrediente, ou uma receita, uma cultura forte que eu trago daqui. Eu trago o amor, o afeto, aquilo que eu tenho pelos ingredientes que tem aqui para nós, né? A carne, tudo isso que tem disponível. Mas o que eu fui aprofundar mais foi na Itália, quando estive lá. Sim. Pelo amor do ingrediente, o amor da região, de cada localidade ter seus pratos típicos, cada região ter seus produtos e dizer, o meu é melhor. O outro, eu vou na outra região, não, mas o meu é melhor. Sabe? É isso que faz movimentar. Tanto se a gente, por exemplo, hoje pensa na Itália, pizza, massa, isso é uma parte só da Itália. Se tu vai adentrar em cada localidade, é Tem muito sua mais especialidade. profundo que isso. E eles valorizam, eles amam isso. Para eles fazer a festa... Agora, lá na região onde eu tenho, que é a Haste, tem a festa do pimentão. Aí eles vão, fazem receitas, mas por quê? Porque era a época do pimentão, era a estação, todo mundo gostava, e faziam para divulgar e para mostrar, cara, o pimentão é nosso, a gente produz um dos melhores pimentões. Eles fazem, tinha uma festa do queijo em Brá, que todos os produtores vinham, mostravam, divulgavam o seu queijo, e eles vão proporcionando isso para a Itália, né? todo E mundo, para as pessoas de fora que vão e valorizam isso. Por que a gente não faz? Aqui dentro do Recanto, na faculdade, como a Horta, a gente está fazendo isso, Sim. mostrando para as pessoas um modo diferente de se alimentar. É uma mudança de cultura, não é, É uma de uma mudança hora de pra cultura. outra, né? É uma Coisa nova, né? construção, É exatamente. uma construção, que não é de um dia para a noite, e sim, aos poucos a gente vai indo.
E, Robert, eu acredito, já tá piscando a tela, né? A A gente gente sempre pisca a tela pra nós no tempo. Que a gente gosta de conversar. Eu tenho uma pergunta especial, Clarissa também fica à vontade depois para continuar. Robert, é possível que alguém que queira cursar gastronomia ou esteja cursando gastronomia vá fazer um estágio na Europa ou, enfim, em qualquer outro continente ou outro país hoje? Como é que você vê? Claro. Hoje a gastronomia, ela é mundial, né? A gente tem que estar preparado e tanto que a gente viaja, a gente vê aqui no Brasil pessoas que vêm de fora, na Itália pessoas que vêm de fora, os brasileiros que vão para a Itália, como foi o meu caso. Então hoje a gastronomia, a cozinha, ela é internacional, né? A ANF preza muito isso também, tanto que um dos 5 pilares de formação da instituição é a internacionalidade. Então, quem vir aqui vai viver isso, vai sentir isso na própria pele, seja com professores internacionais, com receitas, enfim, né? A ANF te abre tudo isso. E com certeza é possível, inclusive, se for analisar a história de grandes chefes do mundo, eles não ficaram só na sua região. Pois é. Eles buscaram experiências em diversas partes e depois voltaram com uma bagagem para construir aquilo que eles são hoje. E valorizar o seu território, E valorizar então, o né? seu, que é o mais importante. Porque eu vou buscar fora se eu já tenho em casa. É eu saber valorizar o que eu tenho em casa. E é possível para os jovens. A ANF, ela te dá essa possibilidade. Inclusive, agora no início de setembro, foi 2 alunos de gastronomia. Foi 2 alunos e um professor. E um professor foram para a Suíça, ter aula numa das melhores escolas do mundo, com chefes renomados em todo o mundo, que cozinhavam para os reis. Imagina essa experiência para a tua vida. Tu aplicar na tua cozinha uma receita que tu viu lá. É algo internacional, então... Tem possibilidade também, seja na Itália, fazer estágio, ficar trabalhando, como eu fiz, converter o visto de estudo. O primeiro ponto é buscar, conseguir o visto de estudo. Primeira coisa é ter a vontade e fazer o passaporte. Partimos que isso já é um ponto descontado. Isso aí. Não, mas por favor, continua. Primeiro, procurar o visto de estudo. De estudos, a partir do visto de estudos, que tu pode estar fazendo um estágio num restaurante, o restaurante pode te assumir, né? E desse visto de estudo, tu converter para visto de trabalho, que vai te permitir trabalhar legalmente, ser um cidadão italiano, que vai te permitir fazer tua identidade, ter direito à saúde e viver lá, como se fosse um italiano. Inclusive, a Itália incentiva isso, porque a mão de obra na Itália hoje está um pouco escassa, principalmente no setor de restauração, que envolve as coisas. Então, eles abrem muitas vagas e até mesmo, às vezes, facilitam para vir pessoas de fora para ter mão de obra, para trabalhar. Que legal. E a gente sabe que para nós, aqui, ainda mais por a faculdade ter bases na gastronomia italiana, olha que legal, ó, quantas portas abre, quantas oportunidades, até mesmo para quem está escutando, para quem tem vontade, para quem vai entrar, saber disso. Saber que vai te abrir o mundo. Está aqui dentro. Nesse sentido, Robert, a minha pergunta final vai um pouco... eu dei uma espiada na sua aula ali no curso de gastronomia, né? e me tocou muito que no final dela, o último slide assim, que você preparou, falava de coragem. Então, queria te perguntar aí, depois de toda essa trajetória que você já fez, daquilo que você considerava impossível você ter tornado realidade e tá traçando... a trajetória que a gente vê aí identificada quando a gente conversa com os grandes chefes, né? Fui pro exterior, voltei, apliquei no meu país, aquela coisa bonita, assim, ou fiquei lá, mas você tá fazendo isso e se tornou real de uma coisa que você achava que era impossível. Então, hoje, como é que você vê a importância da coragem na tua trajetória e na trajetória para frente também, não só no que passou? Com certeza, com certeza. Eu acho lindo a palavra coragem, que a etimologia dela é agir com a ponta do coração. É a gente, acima de tudo, ter a força de agir, mesmo que aquilo seja difícil, que eu tenho que deixar muitas coisas para trás, mas eu sei que aquela passagem, naquele momento, vai me fazer bem, porque aquilo é para mim. E esse ambiente que a gente está hoje aqui, que é o Recanto Maestro, que é a faculdade,
ela nos impulsiona a fazer isso e ter a coragem de seguir e buscar a quem nós somos. Porque seria muito cômodo. Eu falo de mim, mas posso citar vários exemplos. Eu estar num curso, seguir, ter um emprego, nananã. Mas a faculdade nos incentiva a ser mais, a saber que eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu sou diferente, eu tenho o meu projeto para cumprir. E a partir do momento que eu vou entendendo e vou buscando e desenvolvendo o meu projeto, vão se dando as passagens e a coragem entra se eu sei que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer, porque aquilo vai me ajudar para construir o meu futuro. Então, eu tenho que agir com a ponta do meu coração, sem ter medo do que eu vou deixar para trás, mas sim olhando o que vem pela frente. Muito bonito. Que lindo. Inspirador, né? Com certeza. E Infelizmente, a gente não gosta de terminar. é difícil. As inimigas do fim, né? Inimigas do fim. Eu posso ficar aqui falando, olha, até amanhã, porque pra mim mas também é um tudo bem, prazer. Que ótimo. Vamos. De coração, Robert, muito obrigada. Para nós é um orgulho mesmo ver você voltar para cá e nos contar essa trajetória, né? Reafirma toda a certeza que a gente tem dentro do ensino e da excelência do que se oferece aqui. E te agradeço por tirar esse tempo para vir aqui conversar com a gente, por ser tão transparente, ter um coração aberto, né? Ter tanta coragem também ao se expressar, né, Amanda? Isso mesmo, a gente agradece a oportunidade mais uma vez aqui na ANF. Quando estiver novamente no Brasil, por favor, nos comunique para marcarmos uma aula para os nossos alunos, uma nova conversa por aqui. A gente deseja um bom retorno para você. Obrigado. O prazer é todo meu de estar voltando aqui. Eu sempre... Toda vez que eu volto aqui pro Recanto, tem alguma coisa diferente, uma nova construção, agora novidades. Tá abrindo um novo espaço aqui. Então, para mim é um prazer voltar para esse lugar, porque esse lugar me ajudou a construir, hoje ainda me ajuda. E então, para mim, poder estar aqui, compartilhar, ajudar também outras pessoas, assim como me ajudou e me ajuda, e sei que ainda vai me ajudar, para mim é um prazer. Né? Então, fico muito feliz e sou grato também de ter essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, compartilhando essa ainda pequena trajetória, esses pequenos feitos, mas espero que aqueles que vão nos escutar, que ajude, que dê alguns insights, que dê algumas lições e que não tenham medo, né? Que a gastronomia também hoje ela é muito ampla, não vou dizer, vou fazer gastronomia, vou trabalhar só como chefe de cozinha, só como cozinha, não! Posso trabalhar em várias frentes, né? Vai me mostrar, eu posso trabalhar com panificação, com doces, com salgados, com salgadinhos, com eventos, com restaurante, com lanches, com consultorias. Então, hoje, gastronomia não é um mercado fechado, é um mercado aberto. E cada vez mais está surgindo vagas. E o próprio curso de gastronomia aqui da ANF, ele vai preparar nós não só para ser um chefe, só para ser um cozinheiro, mas sim vai desenvolver durante o curso toda uma mentalidade do empreendedor, de um chefe de cozinha, de um consultor, de uma pessoa preparada para o mercado de trabalho, né? Todas as experiências e todas as passagens que vai dar. Então, vai te deixar preparado para o mercado. E até aqueles que... eu me lembro que quando eu trabalhava no comercial... visitava as escolas, até uma indagação minha antes de escolher uma faculdade era: ok, eu vou fazer, mas para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que aquilo vai me dar? É possível? É caro? Não é? Tem possibilidade? Então, eu vivenciei, e sei que a ANF ajuda aquele que tem vontade, principalmente, né? Que quer crescer, que quer fazer uma coisa diferente, quer mais de si mesmo. Então, a ANF também ela dá essas possibilidades. Então, seja curioso, venha, conheça, pergunte, tire as dúvidas, vê as possibilidades, vê os professores, o quadro das disciplinas, para você entender também. Tenho certeza que se sentiu um interesse, é porque tem uma parte de você também que já está dizendo, já está trabalhando para lá. Então... não tenha medo, pergunte, seja curioso e viva, né? Acho que isso é o mais importante. Não tenha medo e busque sempre fazer o melhor independente da situação e de onde estiver.
Nossa, que bonito. Fica dado o recado, Fica né? dado o recado, com certeza. Então, encerramos aqui mais esse belíssimo episódio e agradecemos a sua presença, que estejam nos acompanhando. Aguardem os próximos. Pessoal, muito obrigada de novo e sempre um prazer e uma honra, mas hoje talvez um episódio muito especial, mora no coração da gente, que a gente vê aí um egresso ganhando o mundo. Robert, muito obrigada de novo. Obrigado a vocês, um prazer. Obrigada, tchau, tchau.